Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando agora na escuta da palavra, da mensagem de Nossa Senhora. E assim a gente vamos tentando interiorizar o nosso dia a dia, a nossa intimidade, a nossa docilidade com Maria Santíssima e o que ela vem fazendo na nossa vida. Será que nós estamos vivendo a conversão tão pedida que ela pede? Será que nós estamos vivendo também um momento de oração que ela também venha pedir para nós, para que a gente também multipliquemos o cenáculo? Então, nesse momento, a gente possa refletir com Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, que vai estar na página 925. Essa mensagem a gente já esteve lendo, mas Nossa Senhora traz de novo para que a gente possa refleti-la novamente. E nesse momento a gente vai pedindo a você que não é inscrito, vai se inscrevendo no canal, vai fazendo com que esse movimento de Nossa Senhora vai trazendo mais pessoas, vai fortalecendo a nossa família, vai fortalecendo a nossa fé e vai trazendo conversão. Porque o momento que a gente vai buscando é a conversão, é a santificação, é viver unidos com Maria Santíssima. E para que a gente possa alcançar mais servos, mais soldados para esse exército vitorioso de Nossa Senhora, é preciso da sua colaboração. Que você vai assinando, vai se inscrevendo, que você vai dando o seu joinha, que você vai também colocando nos seus comentários, vai compartilhando, para que a gente possa alcançar vidas para Jesus Cristo. E assim a gente vai vivendo nesse momento. Notre-Dame de Laus, Gapa, França. 30 de maio de 1993, festa de Pentecoste. No pranto conforto. Neste venerado santuário terminas hoje a viagem que fizeste por toda a França. Em 15 dias fizeste 20 cenáculos, nos quais participaram bispos, sacerdotes e um enorme número de fiéis do meu movimento. Recolhendo-vos em oração comigo em toda a parte, diante de Jesus Eucarístico exposto solenemente no altar, e renovaste a vossa consagração ao meu coração imaculado. Contemplaste por toda a parte as maravilhas de amor, de graça e de misericórdia da tua Mãe Celeste. Hoje terminas esta tua extraordinária viagem na solenidade de Pentecostes. Este é um sinal que te dou para te fazer compreender que no jardim do meu coração imaculado já está pronta para o seu nascimento a nova igreja e a nova humanidade, purificada, santificada e completamente renovada pelo Espírito Santo. Este tempo conclusivo da purificação e da grande tribulação é o tempo do Espírito Santo. Por isso, renovo hoje o meu convite para que os multipliquem os cenáculos de oração pedidos por mim com
tanta insistência materna, que estes cenáculos se difundem entre os sacerdotes, meus filhos prediletos. Confia a mim as vossas preocupações e as numerosas ocupações. Não cedais às fáceis seduções do mundo. Voltai ao espírito de simplicidade, de humildade, de pequenez. Recolhei-vos em oração no cenáculo do meu coração imaculado. Então podereis ver com os vossos olhos o prodígio do segundo Pentecostes. Que as crianças se reúnam nos cenáculos porque a sua oração inocente, unida à minha, possui hoje uma grande força de intercessão e de reparação. Quantos males vos são ainda poupados por causa da oração destas minhas pequenas crianças. Quero que os jovens se recolham nos cenáculos para sentirem a minha presença de mãe que os ama, que os protege dos grandes perigos a que estão expostos e que os conduz com doce firmeza pelo caminho do bem, do amor, da pureza e da santidade. Um dom precioso para as famílias são os cenáculos que eu lhe peço, para que neles sintam a alegria da minha presença e o conforto da minha assistência e o auxílio contra os graves males que ameaçam a sua própria existência. Neste cenáculo, o Espírito Santo descerá para vos conduzir ao segundo Pentecoste. É necessário, sobretudo, nestes últimos tempos, que a Igreja e toda a humanidade se transformem num contínuo cenáculo de oração feita comigo e por meio de mim. Então, o Espírito Santo descerá com conforto no pranto dos vossos dias, nos quais a grande prova já chegou. No pranto de uma humanidade sem Deus, descerá o conforto do Espírito Santo, que conduzirá o mundo inteiro à perfeita glorificação do Pai Celeste, realizando um novo vínculo esponsal de amor entre a humanidade renovada e o seu Senhor, que o criou, redimiu e salvou. No pranto de uma igreja dividida, obscurecida e ferida, se sentirá o conforto do Espírito Santo, que a recobrirá de fortaleza e de sabedoria, de graça e de santidade, de amor e de luz, no modo que ela possa dar o seu pleno testemunho de Jesus, que vive nela até ao fim do mundo. No pranto das almas que se tornaram escravas de Satanás e que mergulharam na sombra do pecado e da morte, descerá o conforto do Espírito Santo, que lhe dará a luz da presença de Deus, a vida da graça divina, o fogo do amor, de modo que a Santíssima e Divina Trindade possa pôr nelas a sua morada habitual. No pranto de grande prova, descerá o conforto da presença divina do Espírito do Senhor, que vos levará a viver os acontecimentos que vos esperam com confiança, coragem, esperança, serenidade e amor. Então, no fogo sentireis o seu refrigério, no frio o seu calor, nas trevas a sua luz, no pranto o seu conforto, no medo a sua coragem, na fraqueza a sua força,
no grande sofrimento o seu divino alívio. Por isso, vos convido hoje a unir a vossa oração à minha, para que o Espírito do Senhor possa descer sobre vós com todos os seus dons. Vinde, ó Espírito Santo, vinde mudar a face da terra. Vinde depressa, vinde nesses últimos tempos, vinde agora, que chegou a grande prova. Vinde e trazei-nos o vosso segundo Pentecoste, a fim de que os nossos olhos possam contemplar o vosso maior prodígio dos novos céus e novas terras. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Leitura do livro do Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 23. Neste catecismo, a ênfase é posta na exposição doutrinal. Quer ele ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Por isso mesmo, está orientado para o amadurecimento desta fé, para seu enraizamento na vida e sua irradiação no testemunho. Eu vou ler mais uma vez. Nesse catecismo, a ênfase é posta na exposição doutrinal. Quer ele ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Por isso mesmo, está orientado para o amadurecimento desta fé, para seu enraizamento na vida e sua irradiação no testemunho. O evangelho de hoje é o de ontem, é que a gente ontem teve um outro cenáculo para fazer e não houve tempo a gente fazer esse, mas que Nossa Senhora vai falando conosco hoje também. O evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honrai teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer.
Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é córbão, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmiteis. E vós fazeis muito outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a gente vai vendo que na mensagem de Nossa Senhora, ela vai colocando para nós esses momentos que a gente vive assim, afastado da palavra. Quando a gente fica afastado da palavra, a gente não consegue compreender a vida que Cristo quer para nós. E a vida que Cristo quer para nós será uma vida que a gente possa viver em oração. Se a gente vive uma vida em oração, Deus vai colocando no nosso coração o que a gente deve fazer. Vai colocando o amor, vai colocando o perdão, vai colocando a fraternidade, e a gente vai vivendo uma vida diferente da que a gente vivira antes. A gente vai começando a perdoar, a gente vai começando a amar, e a gente vai vivendo uma forma de mudança. A gente vai mudando. Isso é uma transformação de vida. Isso é chamado também de conversão. E a conversão vai acontecendo e a gente nem vai percebendo. A gente vai mudando a atitude até mesmo de se vestir para ir à Santa Missa. E Nossa Senhora, ela vai falando que ela vai agraciando por esse momento que as pessoas ali esteve. Nesse momento de 15 dias, foi feito 20 cenáculos. Esse 20 cenáculos é um momento de oração profunda a Deus e esperando de Deus essa transformação, essa luz que vem do próprio Deus e que ali estava exposto no altar em adoração. Foi um momento assim bastante agradável aos olhos de Maria e aos olhos de Deus. E assim Maria vai relatando para que nós possamos também levar esse cenáculo a multiplicar. A multiplicar o cenáculo é fazer mais vezes. Só que para mim se torna bastante difícil eu fazer 2 cenáculos. Tem hora que dá para fazer 2, tem hora que não dá para fazer nenhum. A gente vai fazendo um esforço grande. Porque a gente precisa entrar nesse momento de oração para também ouvir a Deus, para que a gente possa fazer aquela palavra penetrar no nosso íntimo, para que a gente possa viver a conversão, para que depois possa pregar a palavra. Porque primeiro Deus fala com aquele que lê e depois ele vai pregar aquilo que ele viveu. Então se torna bastante difícil, porque é um momento bastante íntimo que a gente tem que viver, tem que agraciar isso com Maria Santíssima, e não é fácil. Por isso que Nossa Senhora vai mostrando sempre os caminhos que ela vai ajudando. Ela vai ajudando, né? Ela vai mostrando que ela vai sempre nos fortalecendo, né? De várias maneiras. O conforto, o pranto conforto, né? Vai deixando as angústias, vai nos transformando, vai tirando as angústias, vai tirando as preocupações, vai tirando as fraquezas, vai fortalecendo, né? E vai vivendo esse momento, né? Nos dando essas grandezas que ela vai mostrando através da nossa oração pessoal com ela e o seu Filho Jesus. A gente vai agraciando isso e vai vivendo de uma forma única. E a transformação, que é a própria revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo de todo o nosso erro, e a gente vai corrigindo. É assim que o segundo Pentecostes vai vir.
O segundo Pentecoste, ele vem para santificar toda a igreja, unir toda a igreja. E a gente pode ver isso antes dele chegar, quando a gente faz essa experiência com Maria Santíssima no cenáculo, assim como ela esteve lá em Belém no primeiro cenáculo. Esse cenáculo aconteceu de uma forma movedora, de testemunho e de uma grande força que fortaleceu aqueles fracos e que deu a eles sabedoria, deu a eles esse momento de luz e de testemunhar verdadeira, corajosas testemunha. Assim a gente vai vivendo isso, e quando a gente vive isso, a gente vai tendo assim uma grande visão do segundo Pentecoste, como vai ser toda a igreja unida. E quando a gente vai orando para a união da igreja, para a santificação da igreja, como Maria vai pedindo e vai mostrando aqui os prantos, os prantos, conforto, né, de tudo aquilo que ela vai relatando sobre a igreja, a gente possa imaginar com o Espírito Santo acontecendo dentro da igreja. É uma grande coisa, uma maravilha quando a gente vai fazendo esse momento de oração com Maria. Outra coisa que Maria pede é a oração das crianças. A oração das crianças é até fácil, você levar a criança, você ensinar a criança a orar. Mas é muito difícil. Adolescente já é mais difícil. Para você falar uma linguagem adolescente, se torna um pouco difícil atrair adolescente, porque as insídias, né, não é nem insídia o que eu ia falar, é assim, a sedução do mundo, a sedução da mídia, a sedução das redes sociais está mais atraente do que a palavra de Deus. Essa é a verdade. Então se torna um pouco difícil trazer jovens para o cenáculo e para que possam ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem que ser atrativa, ela tem que ser de uma forma vivenciada, mas a gente tem que como eu posso dizer essa palavra? Porque eu não posso mudar a palavra de Deus, eu não posso fazer com que a palavra de Deus seja sedutora do meu modo de vida, do meu modo de eu levar a palavra. A palavra tem que ser não sedutora, a palavra tem que ser chamativa, acolhedora. Então tem que levar essa palavra acolhedora, essa palavra chamativa. Enquanto o mundo, enquanto as redes sociais têm a sedução, que é uma coisa que arrasta a multidão para então a tanta civilização sem Deus. E aí se torna bastante um pouco difícil. Pode ver que quando a gente está nas redes sociais, em qualquer uma delas, quando você assiste uns certos vídeos, você vai ter vários vídeos, você vai ter assim, você não vai precisar nem procurar. Você já foi naquele canal, naquela rede social ali já tem vídeo que já vai lhe agradando, já vai lhe seduzindo, já vai lhe colocando para você ficar horas e horas ali, e ali você perde todo o seu tempo. Já dá para ver essa sedução, como é feita, né? Aqueles atrativos, aquelas coisas que vai te agradando, que vai te seduzindo a ficar cada vez mais conectado a essas informações, que é esse caminho farto e largo que leva ao mundo mundano, longe de nosso Senhor e nosso Deus. Enquanto a estrada que leva a Deus, ela é apenas um caminho estreito e também pedregoso e cheio de espinhos, com bastantes dificuldades para caminhar. Fica um pouco difícil a gente fazer isso, mas a gente vai tentando através das nossas orações, através das nossas buscas, porque eu já vi jovens recebendo então um chamado para ser padre e depois não conseguiu ir até o final, mas tem alguns que já conseguiram ir até o final e hoje já são sacerdotes. Tem freiras também que já teve o chamado para ser freiras, desistiram, e outras permaneceram e
deu assim também o seu sim, e hoje são freiras. Então a gente vai vivendo através desse momento de oração. É esse mover com os jovens que a gente vai tendo que fazer, bastante difícil, mas nas nossas orações é possível a gente conquistá-lo, porque Maria vai dizer que é o Espírito Santo, é a luz do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo que vai mover em seus corações e vai dar a ele essa luz, esse desejo de vir, de retornar, de buscar a graça de Deus e estar sobre a luz de Deus. Então não podemos deixar de orar por esses jovens. E outra coisa é o seio da família. A família hoje está vivendo esse momento de uma divisão muito grande, né? Esse momento de não haver mais compromisso com a família. A família, ela está vivendo hoje de uma maneira assim: eu não vou nem casar, eu vou viver junto, vou me ajuntar aqui com essa pessoa, se der certo a gente continua, se não der certo a gente busca outra, cada um para o seu lado. Aí então a gente vai vivendo isso e vai acontecendo que muitas pessoas não querem compromisso, acabam desistindo e aí acabam tendo família, acabam tendo filhos e acabam nem ligando com os filhos. E a palavra família está desaparecendo do nosso vocabulário. E é preciso voltar. Não importa se você é casado ou não é casado, se você é casado no civil, se você é casado no religioso, mas o importante é que você tenha uma família. Você construiu uma família com uma pessoa que você procurou a ser a sua companheira, a ser o seu companheiro, a estar ali lado a lado, a formar uma só carne, a ter um só objetivo, viver família. E se você tem esse objetivo, deixe esse objetivo abrochar, arder em seu coração, até chegar ao ponto do próprio Espírito Santo lhe conduzir a você casar-se na igreja, casar-se ali como o nosso Senhor Jesus Cristo pede. Mas é a força do Espírito Santo que vai mover em você e você vai procurar por amor e nada de obrigação. E a gente precisa fazer essas orações, pedir sempre ao Espírito Santo para conduzir essas famílias a viver em família. Porque o cenáculo em si, como Maria vai falar, é o grande conforto para essas famílias, para que essas famílias vão vivendo, né, toda essa graça. Por que o cenáculo? Porque foi no cenáculo que o Espírito Santo desceu. É no cenáculo que o Espírito Santo vem, e ele vem e fortalece a cada um de nós. Amém? No Catecismo da Igreja Católica, vai mostrando aí esse momento que vai colocando ênfase, que ele vai aumentando a nossa fé. Vai fazendo com que a nossa fé, ela vai sendo assim, como eu posso dizer, virando assim uma rocha, fortalecendo como uma rocha. E é a fé que o próprio Cristo ensina. E o próprio Cristo, ele vem ensinando desde que a igreja ela foi fundada, desde o início do mundo. O próprio Deus, o próprio Jesus, ali antes dele vir no seio da Virgem Maria, ele já havia estabelecido o seu reino na face da terra com a sua vinda. Se não fosse assim, a gente não via o porquê que Abraão viveu tanta fé em Deus e buscou tanto a viver plenamente a aliança de Deus com Abraão. Se fosse assim, essa aliança não tinha acontecido. Então, gente, a gente vai vendo que a igreja que vai fortalecendo através da fé, através da procura, através da insistência, da persistência. O que a gente não pode deixar é que a nossa fé ela seja enfraquecida, fragilizada e até mesmo apagada da nossa casa, dos nossos lares. Precisa sempre estar fortalecida.
E a igreja que Cristo deixou ao mundo foi a igreja apostólica. Precisamos buscar. E essa que você foi batizado, Igreja Católica Apostólica ou Romana, e essa que você deve permanecer. Essa é a nossa fé, que vai sempre fortalecendo. E porque no Evangelho, o próprio Jesus ele vai falar isso. Não adianta eu ter uma fé, eu buscar uma fé e eu não praticá-la, a doutrina dela. É preciso viver a doutrina. E a doutrina que o catecismo vai nos ensinando e que a própria igreja ela vai nos colocando, que são a busca dos sacramentos, que são a busca de viver unido ao Santo Padre e também unido ao Papa. E assim a gente vai sendo conduzido pela igreja e não querer conduzir a igreja, e dizer que eu sou assim, eu não vou mudar, mas é porque não participa da igreja, não deixa que o Espírito Santo haja em nós. E dessa forma a gente vai vendo uma tradição que o próprio Jesus vai mostrando para nós. Olha só, é a mesma coisa que se eu afastar da igreja, se eu me colocar contra a igreja, eu vou me colocar contra a palavra de Deus, eu vou mudar a palavra de Deus, Então eu preciso me colocar na igreja sendo doutrinado por ela e não querer doutrinar a igreja de Cristo, certo? Olha só uma forma que o próprio Jesus vai mostrando, uma coisa tão fácil. Antigamente, essa palavra, eu acabei esquecendo, é corvão, acho que é assim que fala, eu não quero voltar aqui ao Evangelho, mas essa palavra vai mostrando para nós que aquelas pessoas vivem no dia de hoje, aquela palavrinha ela mudou, para asilo. Por que mudou para asilo? Porque quando os meus pais acabam na velhice, muitos estão colocando os pais no asilo. Os filhos não estão querendo mais cuidar dos pais. Então, para livrar desse fardo de cuidar dos pais, coloca os pais no asilo, porque os pais são aposentados, e lá o asilo pega o cartão e lá acha que já está tudo bem. Ele está lá, eu vivo para cá e tudo bem. Só que eu estou indo contra o mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. Eu preciso cuidar dos meus pais, eu preciso dar carinho para os meus pais, eu preciso fazer um enterro digno para os meus pais. Então eu preciso acolhê-los dentro do seio da minha casa. Muitos, às vezes, não levam seus pais para o asilo, mas coloca em um canto à parte da casa, ou até mesmo fora da casa. Faz um quarto fora da casa e lá coloca o seu pai, coloca a sua mãe, coloca o casal ali. Então, não está querendo. E aí, olha só o que acontece na mente de uma pessoa. Essas pessoas vão se sentir rejeitadas, não vai se sentir acolhida no seio da família, vai se sentir como um encosto, como uma pedra de tropeço. Vai ficando ali isolado, não vai querer nem vir para outra casa. É a mesma coisa de estar no asilo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não estou vivendo o mandamento. Eu não estou cuidando dos meus pais. Então assim eu estou vivendo uma tradição que vai vindo desde lá, dessa época, antes de Cristo, até os dias de hoje, que é o asilo e que é abandonar os idosos. E eu vou para a Santa Igreja, eu vou para a Santa Missa, e eu vou fazendo as minhas orações, eu vou tentando me reconciliar com Deus, e eu vou esquecendo dos meus deveres, de ouvir a Sagrada Escritura, de sentir o amor de Deus e fazer com que as pessoas sintam o amor de Deus através do meu amor para com eles. Eu preciso demonstrar isso. É preciso demonstrar.
Então a gente vai vivendo uma vida afastada. E como é difícil a gente viver uma vida santa, uma vida que a Deus pertença, uma vida alegre ao coração de Deus. Porque o mundo traz, então, tamanhas, várias momentos desses, várias assim, tradições que afasta a gente. Olha só, mais uma tradição. Você é católico, você vive assim na igreja, vive em oração, mas você tem superstições. Você vive as superstições, você coloca uma ferradura atrás da porta, você acredita em amuletos da sorte, você acredita em pedra que vai higienizar, vai trazer energias positivas para a sua casa. Não. A sua energia positiva está no sacrário, está na Santa Missa que você comungou, que você colocou no seu espírito o próprio Jesus, o próprio corpo e a carne e o sangue de Cristo. É isso que vai te higienizar, te dar energia positiva. Se ajoelhar diante do sacrário e se entregar e despojar diante de Deus. Então é o que a gente precisa fazer. E isso é o que o próprio Jesus está nos ensinando hoje e que Maria vem nos ensinando. Muitas coisas a gente vai sendo seduzidos. E essas tradições seduz tanto a gente que a gente faz coisas que a gente nem percebe os erros que a gente está fazendo. E quantos erros tem que a gente faz? É preciso voltar para Cristo, para verdadeiramente crer que Jesus Cristo é o único Senhor da nossa vida. Não existe outro Senhor a não ser Cristo Jesus. É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que fortalece, é Ele que dá todo o nosso sustento. Por isso, Ele é a nossa luz e todas as trevas serão dissipadas sobre essa luz de Cristo. Vamos procurar mais, vamos unir mais, vamos estar sempre nessa força de Cristo. E se você tiver amuletos, tiver assim coisas de superstições na sua casa, desfaz de todas essas crenças para viver a palavra de Deus. E quando você for ao sacrário, fique em silêncio por uns 10 minutos que Deus colocará no seu coração coisas extraordinárias que você jamais poderá viver sem elas. E você vai começar a amar somente a Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha da sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos do combate. Amém. Que a graça de Deus, que essa luz do Espírito Santo, que esse Pentecoste
vai vindo com Maria Santíssima neste cenáculo e vai iluminando todas as famílias e vai trazendo essa união, vai trazendo esse amor de Deus aos seios da família. E assim seja em todo sempre. Amém. Que a graça de Deus desça sobre nós, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.